Oi, meu nome é Eliana, eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer o jogo americano listras. Essa é uma peça feita em crochê tradicional usando o ponto alto e com uma combinação de cores que vai deixar a sua mesa ainda mais especial. Para fazer essa peça, nós usamos o fio Ateliê Natureza. Esse fio é 100% algodão, tem ótimo rendimento e é muito bom para fazer peças de decoração. Você vai precisar das cores Natural, Ocre e Claiborne. As quantidades de cada fio estão na apostila que você encontra no blog da Fios Pinguim. Você também vai precisar de uma agulha de crochê 3,5 mm, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria. Vamos começar com o fio na cor Natural, fazendo nó corrediço e depois 57 correntinhas. Caso as suas correntinhas sejam muito apertadas, use uma agulha 4 mm para fazer essa parte. Assim você vai evitar que a sua peça fique torta, e depois é só retornar para a agulha 3,5. 57 correntinhas prontas, vamos agora começar a crochetar o ponto alto a partir da terceira correntinha. Vamos trabalhar os pontos na terceira alça da corrente, ou na alça de trás, que é essa aqui. Então, eu conto 3 correntinhas, viro, vai ser aqui que eu vou passar a agulha. Laço a minha linha para fazer o ponto alto, passo a agulha na alcinha de trás da terceira correntinha, agora é só fazer o ponto alto. Laço e puxo pela base, agora laço o fio, tiro 2, laço o fio novamente e tiro as últimas 2 alças, terminando o primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer um ponto alto em cima de cada correntinha da base até chegar no final da carreira, sempre pegando essa terceira alça, essa parte de trás da correntinha. Depois dos primeiros pontos, fica mais fácil de encontrar, já que a corrente já fica virada e você consegue ver a alça bem aqui para cima. Fazer a carreira dessa forma já deixa a peça com o acabamento desde o começo, olha só. Vou continuar por aqui fazendo um ponto em cima de cada corrente até chegar no final. Cheguei ao final da carreira, olha só como ficou a parte de baixo, já tá com o acabamento bem legal. Então, falta só o último ponto para finalizar essa carreira. A próxima carreira será feita na cor ocre, então nesse último ponto a gente precisa fazer uma troca de cor. Para isso, é só começar a fazer o ponto normalmente. Laço o fio, passa na base, laço o fio novamente e puxa. Agora laço o fio e tira 2 alças. Agora falta apenas uma laçada para retirar essas 2 alças que sobram na agulha. Então, você vai deixar o fio natural de lado, vai pegar o fio ocre, deixar um pedaço para depois arrematar, segurar esse fio e laçar o fio ocre e com ele finalizar o ponto. Está feita a troca de cor, o último ponto natural está finalizado e o fio ocre já está na agulha. Corte o fio natural, deixando uma sobra para arrematar. Para começar a próxima carreira, nós precisamos subir o trabalho. Vamos fazer isso de uma forma diferente. Vire o trabalho sem fazer nenhuma correntinha. Agora, passe a agulha pelo primeiro ponto da base, esse aqui, pegando as 2 alças. Lace o fio e puxe. Você ficará com 2 alças na agulha. E agora lace o fio e puxe pelas alças, fazendo um ponto baixo. Agora, passe a agulha por essa alça aqui, que fica na frente do ponto baixo. Lace o fio e puxe pela alça. Você ficará novamente com 2 alças na agulha. Lace o fio e puxe por elas. Está pronto o que nós vamos chamar de ponto alto de subida. Esse é um ponto modificado que permite que a gente suba o nosso trabalho sem fazer correntinhas, tendo assim uma lateral que fica bem mais reta, com acabamento bem mais interessante. O primeiro ponto está feito, a partir do segundo é só seguir fazendo o ponto alto normalmente, pegando agora o ponto da base. Então, laço o fio, passo a agulha no ponto da base, pegando as 2 alças, laço o fio e puxo. Laço o fio, tiro 2 alças, laço o fio e tiro as últimas 2 alças. E vamos continuar assim até o final da carreira, sendo que no último ponto nós teremos novamente uma troca de cor. Se você quiser, para garantir que não vai pular nenhum ponto, você pode colocar um marcador de pontos aqui no primeiro que a gente fez, que foi aquele ponto alto de subida. Cheguei ao final dessa segunda carreira, carreira ocre, e aqui no último ponto nós vamos fazer novamente uma troca de cor, voltando a pegar o fio da cor natural.
Para fazer a troca, vamos começar o ponto normalmente, laço fio, passo pelo ponto da base, laço e puxo. Laço fio, tiro 2 alças e agora na última laçada eu deixo o fio ocre e pego o fio da cor natural, lembrando de deixar um pedaço para arrematar depois. Seguro o fio da cor natural, laço e termino o ponto alto com ele. Vamos cortar o fio ocre. Para começar a próxima carreira, vamos virar o trabalho sem fazer nenhuma correntinha e fazer aquele ponto alto de subida. Passe a agulha pelo primeiro ponto da base, lace o fio e puxe. Lace o fio e puxe pelas 2 alças fazendo um ponto baixo. Passe a agulha por essa alça da frente do ponto baixo. Lace o fio e puxe por ela. Agora lace o fio e puxe pelas 2 alças que sobraram. O ponto alto de subida está pronto e olha só como a lateral fica retinha quando a gente faz ele. Você também pode colocar um marcador de pontos no primeiro ponto desse lado, da mesma forma que fizemos do outro. Então é só colocar aqui no ponto alto de subida e vamos continuar a carreira, crochetando um ponto alto em cima de cada ponto de base. Cheguei ao final da carreira, falta só o último ponto, onde a gente vai fazer novamente uma troca de cor para pegar o fio da cor ocre. Então, agora eu vou tirar aqui o marcador de pontos. Vou começar o ponto alto normalmente nesse último ponto. E agora, na última laçada, eu vou pegar o fio da cor ocre, deixando novamente um pedaço para arrematar e fazendo a última laçada do ponto com ele. Corto o fio natural e vamos fazer mais uma vez o ponto alto de subida. Eu viro o trabalho sem fazer nenhuma correntinha, passo a agulha pelo primeiro ponto da base, laço o fio e puxo. Laço o fio novamente e puxo pelas 2 alças. Agora eu passo a agulha pela alça da frente do ponto, laço o fio e puxo pela alça. E depois laço o fio e tiro as 2 alças. E já marco esse primeiro ponto. E então é só voltar a fazer o ponto alto até o final da carreira. Vamos fazer toda essa carreira em ocre e depois mais uma carreira na cor natural, fazendo a troca de cor e também o ponto alto de subida da mesma forma que já vimos. E aqui está, nesse começo a gente intercalou carreira natural com carreira ocre até completar 5 carreiras. Falta o último ponto dessa carreira natural e nele a gente vai fazer novamente uma troca de cor, dessa vez pegando a cor Claiborne. Tiro o marcador de pontos, começo a fazer o ponto alto normalmente, ainda com a cor natural. E na última laçada, a gente vai deixar o fio da cor natural e pegar o fio da cor Claiborne, finalizando o ponto com ele. Vou virar a peça sem fazer nenhuma correntinha e fazer o ponto alto de subida. Passo a agulha pelo primeiro ponto da base, laço e puxo. Laço o fio novamente e tiro as 2 alças. Passo o fio pela alça da frente do ponto, laço, puxo pela alça, laço novamente e tiro as 2 alças. E vou colocar o marcador aqui nesse primeiro ponto. A partir daí, vamos voltar a fazer ponto alto em cima de cada ponto da base, dessa vez com a cor Claiborne até o final da carreira. Aí você pode cortar o fio da cor natural da carreira anterior, tá? Fiz toda a carreira amarela até o final e nesse último ponto a gente vai voltar a fazer uma troca de cor, pegando novamente a cor natural. Então, aquele mesmo passo a passo que você está fazendo desde o começo. Começa a fazer o ponto alto normalmente. Na última laçada você pega o fio natural e termina o ponto com ele. Corta o fio da carreira anterior e faz o ponto alto de subida. Passo a agulha pelo primeiro ponto da base, laço e puxo. Laço, puxo pelas 2 alças, passo novamente pela alça da frente do ponto, laço, puxo, laço, tiro as 2. E voltamos a fazer ponto alto até o final da carreira, novamente com o fio da cor natural. Nós vamos seguir esse passo a passo das carreiras até o final da peça. Ela vai ser toda trabalhada em ponto alto, com trocas de cor entre as carreiras com cores diferentes. E fazendo ponto alto de subida para dar um acabamento mais interessante para a peça. Agora o que nós vamos fazer vai ser repetir toda essa mesma sequência de cores, alternando natural e ocre até atingir 5 carreiras e depois fazer uma carreira no Claiborne, que é essa cor amarela.
Então, vamos repetir essa mesma sequência aqui na parte de cima. Vai ficar dessa forma aqui. Então, tá vendo? A sequência de cores está repetida por 2 vezes. Agora, a gente vai continuar repetindo por mais uma vez. Então, a gente vai ter no total essa sequência feita por 3 vezes. E aqui está a mesma sequência de cores feita por 3 vezes. Esse é o começo do nosso jogo americano. A partir de agora, dessa carreira, a gente vai fazer todas as outras carreiras até o final com essa mesma cor, com a cor Claiborne. Então, nesse último ponto aqui, diferente das outras carreiras, a gente não precisa fazer nenhuma troca de cor. É só continuar crochetando com o mesmo fio. Então, eu vou fazer o ponto alto sem fazer nenhuma troca de cor. E agora eu vou virar sem fazer correntinha para fazer aquele ponto alto de subida. Esse fio aqui é porque eu precisei trocar de novelo. O ponto alto de subida é feito da mesma forma que nas outras carreiras. E vamos seguir crochetando em ponto alto até o final. Contando a partir dessa carreira que nós começamos agora, faça 21 carreiras nessa cor Claiborne. E aqui está o nosso jogo americano praticamente finalizado. Então, a gente teve um começo com listras e toda essa parte final feita com uma cor só. Por essa peça ser em crochê linear, ela não tem lado avesso ou lado direito, você pode usar dos dois lados. Para finalizar, vamos cortar o fio, puxar por aqui e agora arrematar todas as pontas de fio usando uma agulha de tapeçaria. Faça o arremate de cada fio por dentro dos pontos da mesma cor, assim você vai ter um acabamento mais bonito para sua peça. Aqui eu estou arrematando um dos fios. Eu passo o fio um pouco para dentro, depois faço um nó, já que vai ser uma peça que a gente vai querer lavar e usar bastante. E depois continuo escondendo o fio por dentro dos pontos, tomando cuidado para ele não aparecer demais de um lado nem do outro, e também fazendo em uma direção, depois na outra. Não existe uma forma certa de arrematar, o importante é fazer com calma para que o acabamento fique bem feito. Depois é só cortar a ponta e fazer o mesmo com os outros pedaços de fio. E está pronto o seu jogo americano, uma peça para deixar o seu dia a dia ainda mais especial.